Salve, salve, rapaziada! Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Pastor Rogério. Estamos aqui mais um dia nesse podcast. Sou feliz. Hoje nós queremos aqui, temos um participante, um filhão na fé, alguém que chegou aqui na geração de adoradores para revolucionar, né? É um filhão. E hoje eu estou aqui com o Danilo Pacheco, tá bom? É um evangelista aqui da casa, um pregador renomado. Você que quiser o contato, só chamar, ele é benção demais, tá bom? Hoje vai estar aqui contando o seu testemunho, vai estar contando uma breve saudação ali daquilo que Deus fez na sua vida, né? E por que hoje ele é feliz em Cristo Jesus. Ele veio aqui no podcast, sou feliz, tem que falar porque é feliz, né? Feliz com Jesus. Então, está conosco hoje aqui o Danilo, vai contar aí o seu testemunho, vai falar a sua trajetória, como que ele ingressou no Evangelho, como ele virou pregador, algumas experiências, né? Que talvez você que gostaria de ser um pregador, ser um homem de Deus, um profeta das nações aí. Então ele vai estar contando aí o seu breve testemunho e vai ser top, tá bom? Porém, gente, não esqueça aí, ó, deixa o seu like, compartilha pro seu amigo, compartilha pro seu vizinho, compartilha pros coleguinhas aí, tá bom? Comenta lá pro YouTube nos ajudar e os nossos vídeos ir mais longe e vai ser bênção pura, sem mistura, tá bom? Antes de nós passarmos aqui pro Danilo, queria fazer uma oração com você. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, para que Deus possa tomar direção e Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar? Senhor Deus e Pai. Pai, nós apresentamos as nossas vidas aqui diante do teu altar, Senhor. Estamos mais uma vez neste podcast. Sou feliz, ó Pai, nesta quinta edição. Deus, toma à frente, Senhor. E já vai abençoando, Senhor, a cada um, meu Pai, que faz parte desse projeto, os que estão nas câmeras, os que estão na retaguarda, o Danilo que vai fazer parte desse projeto hoje aqui, Senhor, vai abençoando a cada um. Pai, que onde chegar esse podcast, aonde chegar essa oração, onde chegar esse testemunho, Pai, que o Senhor possa mudar a vida, que o Senhor possa entrar e transformar pessoas, transformar caráteres, mentes, Senhor. Pai, porque é através deste podcast aqui e o Teu Espírito Santo vai adiante, Senhor, convencendo o homem do pecado, é o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero aqui já agradecer meu amigo fizemos o convite e de pronto ele disse que poderia contar com ele. Então quero apresentar aqui nosso amigo Danilo, que vai estar participando hoje. Deus abençoe, Danilo, obrigado pela sua presença. Gente, a paz do Senhor, boa noite a todos. Estou muito feliz por esse convite. Estou um pouco nervoso, mas Deus ele sabe de todas as coisas. Feliz pelo convite, pastorzão, obrigado. Tamo junto. Sabe que o Senhor tem sido bênção na minha vida. Aos irmãos que estão ali na câmera, Deus abençoe a vida do nosso irmão Eric, a vida do nosso irmão Vitor. Deus seja louvado pela vida desses jovens. Irmãos, a pergunta foi como eu me tornei, né, quem eu sou hoje. Não foi fácil, embora muitas coisas aconteceu. Eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade. Eu sou um menino ainda no Evangelho, eu respeito quem veio antes. Estou aqui porque a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. E eu sempre falo isso sem medo de errar. Se eu estou aqui hoje, foi porque Deus ele estendeu as suas mãos. Foi porque Deus ele achou graça em ter me resgatado. Porque uma vez eu já era dos caminhos do Senhor. Eu lembro que quem conhece o bairro do Jardim São Pedro, eu congregava no Jardim São Pedro e morava no bairro da Lagoa. Então a caminhada era muito grande e nessa época eu não tinha 18, 14 anos. Na época, se não me falha a memória, eu tinha meus 8 anos de idade e eu ia com a minha irmã para a igreja. Então era muito longe. E chegando
certa idade, quem é que não fez isso? Eu fui conhecer o mundo. Eu fui conhecer, para falar a verdade, aquilo que o mundo tinha para nos oferecer. E chegando no mundo, eu fiquei muito tempo mesmo, fazendo o que não agradava aos olhos do Senhor. Mas o que me chamava a atenção, pastor, é que todas as vezes que eu ia para a balada, que eu ia para os pancadões da vida, para os pagodes, e todas as vezes que eu chegava, colocava a cabeça no meu travesseiro, eu ficava desesperado porque eu perguntava para Deus, Deus, eu quero voltar, mas não tenho força. Possa ser que você está passando por isso nessa noite. Possa ser que essa pessoa, você está passando por isso. E eu quero te dizer algo de bate pronto para você. Deus não te esqueceu, não. Eita agora. Aquilo que ele prometeu na sua vida, ele vai se cumprir. Mas eu aprendo dentro da Bíblia, eu aprendo nessa caminhada, nessa trajetória que eu venho trilhando com o Senhor, que Deus ele não é mal educado. Ele vai entrar se você permitir. E certa feita eu peguei, já com os meus 19 anos de idade, eu comecei a trabalhar e quando você começa a trabalhar, você quer conquistar as suas coisas. E a minha primeira conquista foi minha moto. E depois de algum tempo eu sofri um acidente. Sofri um acidente de moto. E nesse acidente foi um encontro que eu tive com Deus. Meu Deus. E todas as oportunidades que pela misericórdia eu prego e o Senhor me... E eu sou impulsionado pelo Espírito Santo, eu sempre falo um pouco do meu testemunho. E sem hipocrisia nenhuma, todas as vezes que eu digo, eu falo que eu dou graças a Deus por esse acidente. Eu não vou mentir, foi muito um processo doloroso, foi um processo que eu não eu não dedico para ninguém isso, mas é o meu testemunho. Sim, sim. Foi o que eu passei. E nesse momento eu sofri esse acidente. Por isso que eu falo, irmãos, por isso que eu me apego em Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Então eu me apego muito nesse texto bíblico. E quando eu pensei que as esperanças tinham acabado, quando eu achei que eu estava no fundo do poço, quando eu achei que não tinha mais nada para mim, o Senhor começou a renovar as promessas. Porque quantas das vezes a gente esquece das promessas? E a verdade é, tem pessoas dentro da igreja que esquecem das promessas que o Senhor fez na vida. É forte. O Senhor tem que renovar a promessa para ver se as pessoas acreditam que foi dito há muitos tempos atrás. Toma posse das promessas que o Senhor fez na sua vida. Toma posse naquilo que o Senhor já falou que vai acontecer. Não aconteceu ainda porque nós não estamos preparados. Essa é a verdade. E ali eu comecei a ter o processo, fui para... E o que me chama a atenção é que quando eu cheguei no hospital, eu olhei e disse: amigos Foram embora. foram embora. Aí é que entra os verdadeiros amigos. Sim. Que foi a minha mãe, foi a minha família, foi a família da minha esposa, foi a minha esposa hoje. Então eles abraçaram essa causa. Olha a Deus. Pessoas que eu conhecia, se não me falha a memória, foi 1 ano, na época de namoro com a minha esposa, e abraçou a minha causa. Falou, não, tô contigo. E, e começando esse processo, fui para a mesa de cirurgia. E quando chegou na mesa de cirurgia, antes de ir para a mesa de cirurgia, o médico disse que eu ia morrer na mesa. Meu Deus, mas assim, do nada aí. Do nada, tava eu e a minha namorada na época, que hoje é minha esposa. Eu peguei e falei,
Todas as vezes a mulher vinha e media 3 vezes a minha pressão, de manhã, de tarde e à noite. Ela mediu de manhã, tranquilo. Quando mediu à tarde, ela viu que deu uma subida na pressão. E ela falou, por que a sua pressão está desse jeito? E a gente falamos para ela e ela falou, não, ele não pode fazer isso. Quando acontece essas coisas, ele tem que chamar a família e falar para a família, não para o paciente. Só que todas as vezes que eu estava ali naquele leito, eu sempre vi Deus. Aleluia. Mesmo distante dos caminhos do Senhor. Mesmo não tendo encontro ainda que eu tive com Ele, eu sempre vi Deus dentro daquele quarto. Porque nesse mesmo tempo, chegou um rapaz lá que eu não sei de onde era. Falou, meu, quem dá a última palavra é Deus. Quem dá a última palavra continua sendo Deus. E aí eu comecei, né, mesmo assim chorei bastante, eu e a minha esposa choramos muito, mas acreditando no que o Senhor falou. E nesse momento eu falei, Deus, e as promessas que o Senhor fez na minha vida antes de eu chegar aqui? Não é possível, não que eu estava mandando em Deus coisa nenhuma, mas eu comecei a indagar. Fez igual Abraão. Fiz igual Abraão, né? Comecei a falar, Deus, mas um profissional da medicina, eu sempre falo isso, irmão, os médicos são bênção para as nossas vidas. Mas quando não tem suporte, aí o grandão da Galileia desce. Eita, glória. Aí ele resolve, bota tudo no lugar. Quando os médicos terreno não conseguem dar jeito, o Senhor se levanta do trono e bota tudo no lugar. E eu dou glória a Deus por isso. E quando ele chegou para falar isso, quando eu saí, quando eu fui para a mesa, eu peguei e falei, poxa, chegamos na mesa de anestesia, deixei a minha mãe no quarto, minha mãe já chorava. Enquanto que o médico falou isso, é por isso que eu falo, irmãos, eu sempre acredito e sempre vou acreditar no poder da oração. Aleluia. Oração. A oração ainda ela continua dando resposta para muita gente. Isso é verdade. E você que deixou de orar, volte a orar novamente. Volta a pagar preço pelos seus. Porque tem vezes que a resposta não vem e a gente quer parar de orar. Às vezes a resposta não vem no nosso momento e a gente quer deixar um pouquinho de orar. Mas o Senhor está falando comigo e com você. Não deixa de orar. Sua oração tem chegado aos tronos. Aleluia. Ao trono do Senhor. E enquanto eu estava ali, a minha mãe foi orar, minha mãe foi buscar pela minha vida. E ali, graças a Deus, passamos pela mesa de cirurgia. Só que o que me chama a atenção é que o mesmo médico que falou que eu não ia passar chegou no quarto depois que eu operei. E falou assim para mim, com essas palavras, a sua cirurgia foi um sucesso. E eu não entendi, irmãos, o porquê ele falou desse jeito. Mas glória a Deus por isso, o nome do Senhor foi glorificado. E aí Deus começou a mandar pessoas lá dentro. Deus começou a levantar pregadores e mandando ir lá dentro para falar comigo. E eu não posso deixar de citar o nome dessa pessoa. É uma pessoa que me ajudou muito no meu ministério. É uma pessoa que deixou ser usada por Deus para ir até lá falar comigo. A minha mãe Tina é uma pessoa que, cara, gratidão pela vida da senhora. Eu sempre falei pro Anderson, filho dela, falei, meu, fala pra mãe Tina vir aqui orar pela minha vida. E eu não leio. E ela sempre, e no dia que ela chegou lá, ela falou, Danilo, eu queria vir aqui convicto de você queria fazer uma coisa na sua vida. E era uma mulher de oração, é uma mulher fervorosa na presença do Senhor. E quando ela chegou lá, ela fez o apelo. Sabe o avivamento? O avivamento que... Não avivamento, irmãos. De pular. Não. Eu sempre digo isso, que é gostoso, nós somos pentecostais, nós gostamos de pular, nós gostamos de dar lugar para o Espírito Santo mesmo. Mas eu estou falando do avivamento, aquele que de dentro para fora. Trazer de volta à vida, né? Isso. Então
Quando eu aceitei a Jesus no leito, não foi só uma mão que eu levantei em lágrimas, duas mãos e falei, Senhor, hoje eu quero mudança, hoje eu quero ser, hoje eu quero voltar o que outrora eu fazia na tua presença. E para a glória do Senhor, muitas pessoas também, Deus usou pessoas para dizer que pessoas estavam indo lá dentro para ver se realmente era aquilo mesmo. Não estava indo para não estava indo para ver se isso, porque falaram que tinha quebrado perna, tinha quebrado, passado por cima meus braços, mas Os fofoqueiros de plantão foi isso, lá para sempre tem dizer, será que o Danilo vai sobreviver dessa? Aí quando eu chegava lá, via o que Deus estava fazendo. Isso é muito forte. Via o que Deus realmente estava fazendo, não para minha glória, irmão, não sou nada, mas é tudo para a glória dele. Ele achou graça em ter intervido nesse acidente. E aí começamos o processo de pós-cirurgia, e aí voltamos para casa, e pensando que ia ser tranquilidade, aí quase peguei uma depressão. E o engraçado, né? Quando Deus quer falar, irmão, não importa quem é. É por isso que muitas das vezes Deus, se você prestar atenção na Bíblia, Deus usou uma jumenta. Então, o interessante é que enquanto eu tava, como fala? Eu tava nesse processo de pós-cirurgia, a minha esposa ainda não estava na igreja e, e ela sonhou comigo. Ela sonhou comigo e disse, olha, eu sei que você estava com começo de depressão. E eu, bruto, falei, não, que depressão o quê? Tá doida? Não, que depressão o quê? Mas quando... Obrigado. Mas quando foi a minha mãe Tina lá orar pela minha vida, que Deus tinha revelado algo para ela, foi exatamente onde ela frisou Na depressão. a depressão. E eu só me levantava para tomar banho. Só levantava para tomar banho. Não botava o pé no chão, por causa do nervo. E aí quem me ajudava era o meu irmão, o Cauã, e voltava, deitava, pagava tudo. Essa era a minha vida. E esse período aí, durou quanto tempo mais ou menos aí para esse período de pós-cirurgia, essa recuperação? Então, 4 meses para me botar o pé no chão. 4 meses. Porém, a pancada mais forte que veio foi com a minha irmã. Eu sofri um acidente, se não me falha a memória, foi em maio. Isso, em maio. Em, no mês 6, eu caí dia 22, dia 23 de junho. É isso mesmo. Dia 23 de junho, ela. O Senhor recolheu. Então, Afastada. estava afastada. E eu sempre falo, não, foi muito doloroso isso. Foi muito doloroso primeiro, porque eu não conseguia ajudar os meus próximos. Na verdade, não conseguia nem me ajudar, E se levantar, nem se levantar. poder ir, falar uma palavra. Isso. E quando a notícia chegou, eu estava em casa e naquele dia eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito bravo porque eu vi o choro da minha mãe, queria ir para poder, né, abraçar, não consegui. Foi quando eu liguei para minha esposa, ela veio com o irmão, comigo, me ajudou também pra caramba, esse cara aí, vou te falar. Eu sempre falo para ele que se as pessoas falam que não existe irmão de outra mãe, existe sim. Neck show, neck show. Algo show.
Deus abençoe, né? Se estiver ouvindo a gente aí. Demais esse cara. E, e foi pra lá, quando chegou lá, irmão. Eu sempre achei que eu ia passar por isso. Todos nós passaremos. Sim. Todos nós vamos passar por isso. Mas não tão cedo. E aí pegando a depressão, pegando a queda, pegando tudo. E ainda vem mais essa bomba, Uma pancada uma atrás da outra. Meu Deus, só Deus para sustentar, né? Só Deus. E quando eu olhei para essa situação, eu falei, Deus, agora eu estou entendendo porque o Senhor permitiu eu cair. Porque se não fosse isso, eu sempre falo isso. Eu sempre falo que possa ser que eu tinha me jogado nas drogas, tinha me jogado em, sei lá. Porque é doloroso demais. Sim, sim. É muito doloroso perder alguém que, né, caminhava com você para a igreja. Ah, Danilo, mas era criança, independente. Independente, mas a gente caminhava junto. E quando chegou um determinado tempo, quando bateu 4 meses, eu comecei a botar um pé no chão. E aí, quando eu pensei que amigos iam me abraçar, é por isso que eu falo, irmãos, eu sempre tem uma passagem da Bíblia que quando o Senhor vai para Gadara, o interessante do texto é que o Senhor fala para os discípulos: passamos para o outro lado da mar. Só que a Bíblia é muito categórica quando ela disse que os discípulos deixam a multidão e botam Jesus dentro do barco. É por isso que eu falo, irmão, às vezes a gente dá tanto privilégio para a multidão. A gente dá tanta mão para a multidão. Não que eu estou falando que a gente não pode fazer isso. Mas prioriza primeiro quem tem que ser priorizado, que é Jesus de Nazaré. Glória. Porque se os discípulos priorizassem multidão, Não tinha chegado do outro lado. não tinha chegado do outro lado. E se tivesse ido com a multidão, não ia vivenciar o que viveu. Porque até os próprios, quando tempestade se levanta, os próprios de dentro do barco vão olhar e vão dizer: que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então, o Senhor quer falar comigo e com você. Tem multidão que é boa. Tem multidão que te dá a mão. Tem multidão que te levanta. Mas também tem multidão, irmãos, que só Jesus na calma. E apareceu muita multidão. Muita multidão. Meu telefone na época não parava. Amigos, vamos pro samba, vamos pro pagode, vamos pros pancadão. Só que eu já tava namorando, né? E quando eu tava com a minha moto, e a verdade eu tinha medo de perder. Tinha medo de ser roubado. Então dei uma freada. Dei mais uma freada. Fiquei mais Quando de tava boa. com a moto. Isso. Dei mais uma freada, fiquei de boa, fiquei tranquilo, namorando tranquilo. Porém, o que vai me chamar a atenção é que quando eu sofri o acidente, ninguém me ligou mais. E eu lembro de uma oração: por Deus do céu, irmão, isso aqui não é papo de querer se aparecer, não. Eu estava dentro desse mesmo quarto que a minha mãe Tina e a minha esposa chegou e falou para mim: você tá com começo de depressão. Foi a mesma pessoa quando as amizades se afastou, eu chorei naquele quarto. Eu falei: Deus, mas por que as pessoas estão se afastando? Eu não quero dinheiro. Eu não estou pedindo para ninguém comprar remédio para mim. Você tem um abraço, uma palavra, né? Exatamente, porque graças a Deus, até isso Deus proveu. Até isso. Deus enviou a Lília. Gente boa demais. Para trabalhar. Ela trabalha na área da medicina, então ela dava o tramal, já um remédio, se não me falha a memória, é o abaixo da insulina, muito forte esse remédio. E para mim dormir, eu tinha que tomar esse remédio.
Meu Deus. Então, não tinha como pegar com receio. E ali, graças a Deus, Deus é tão, tão bondoso que ele começou a mandar pessoas para poder dar suporte. Então, eu não estava querendo dinheiro de ninguém. Apenas o que eu queria era, tipo, passar ali, pô, como que você tá? Pô, como que... Eu não vou falar nome porque, né, Não cabe agora, não né? cabe. Eu, graças a Deus, estou bem. Mas isso daí é para mim repassar. Sim. Que às vezes possa ser que tem pessoas passando por esse mesmo processo, não de acidente, mas contando com amizade. Então, pegando esse gancho aqui, eu passei um pouquinho por isso também quando roubaram minha moto, e muitos se afastaram, que eram os meus amigos, né? Então, você saiba que se você tem um pai, se você tem uma mãe, se você tem um esposo, uma esposa, dê valor à sua família. A própria teologia, ela vai nos ensinar que primeiro Deus, família, e depois vem o ministério. Então, dê valor para quem na hora que você mais precisar vai estar ali. Então, a Bíblia diz, maldito o homem que confere o homem faz o seu braço a sua carne. Então, aproveita enquanto Cristo, aproveita enquanto a sua família está aí perto de você, para te dar uma palavra, para te dar um abraço. Vai ter gente que vai embora, vai embora. Mas a sua família vai estar sempre do teu lado, ali, te abraçando em uma palavra amiga. Eu pego esse gancho aí para a tua vida, em nome de Jesus. Fica à vontade. E aí eu queria ter os amigos que me ligavam, sabe? Pra dar uma palavra para, pô, vamos passar uma tarde aqui com você e tal. Mas não tive. Mas também não fiquei ruim, mas Deus me sustentou. Bora. Mas você acha que pode ser o quê? Que Deus meio que tirou essas pessoas para não ir lá, ou para talvez incentivar você querer vingança, a incentivar você a sair dali e fazer algo a mais. Então, você acha que de repente foi isso a forma que Deus preparou, né, para não ir ninguém lá? Lembra do testemunho de Lázaro? Foi mais ou menos sobre isso, né? Eu acredito que foi isso. Porque, não sei se o senhor lembra, no final da campanha aqui, Josias, Deus usou Josias para falar comigo. Sim. E na minha oração, nessa própria oração que eu chorei no quarto, eu falei, Senhor, se não for amizade, então tira. Se não for amizade verdadeira, então tira. Se for amizade momentânea, tira então. E ali eu comecei a enxergar que foi o Senhor mesmo. Foi o Senhor mesmo que tirou. Só que quando... E ali Deus usou ele. Meu, ele deu lugar naquele dia para Jesus. Jesus é bem. Eu louvo a Deus pela vida dele. Porque quando ele começou a falar, foi a resposta da minha oração. E foi muito nítido o que Deus dizia para mim no culto. Vou tirar amizades que estão parecendo que são. Forte. E ali começou o meu trajeto. Começou o meu trajeto nos caminhos do Senhor. E quando eu pensava que Deus tinha, sabe, aquele momento de caminhada que você pega e fala assim, meu, parece que Deus não tá me enxergando. E aí Deus começa a levantar pessoas e falar, meu, continua, tô aqui. Continua porque, sabe, na simplicidade, eu sei que todo mundo teve esse começo de leitura de Bíblia, de jejuar, de orar, de se consagrar. E é maravilhoso escutar isso do Senhor. Estou me agradando de ti. Ué. É muito gratificante. Não porque somos alguma coisa, mas porque um Deus tão grande, tão majestoso, falar para um ser humano, né? olhar para um ser humano tão falho, e olhar assim, eu estou me agradando de ti. Então isso me alegrava a minha alma. E ali eu comecei a fazer a vontade do Senhor, comecei a me consagrar, comecei a fazer a vontade. E o Senhor sempre me cobrava um passo. O Senhor sempre, Danilo, eu quero te usar na palavra. Quero mais. Quero te usar na palavra, eu quero te usar na palavra.
Já passou por um momento que quando você, porção de gente na igreja e parece que só tá você sentado na primeira cadeira, mas você tá no fundo? E eu lembro uma vez que eu tava na igreja e foi até antes do acidente. Tava eu e a minha namorada, a Edjane ainda. Nós tava lá na casa da minha mãe. E eu lembro que na época a gente foi pro culto juntos. E ela tava comigo. E aí foi um pregador lá que pregou sobre a cruz. E eu falei, cara, que pregação top. E ele falou coisas maravilhosas pra mim. Falando que Deus tinha pressa, falando que Deus queria me usar na palavra. E não sei se já aconteceu. Eu sentado na cadeira. Eu sentado, parece que tinha alguma coisa segurando a minha. Eu queria me levantar. Eu queria me levantar, mas parece que tinha alguém segurando minhas pernas no banco. Travou. E eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e não aceitei. E Mas antes já tinha saído do leito. não, foi antes do acidente. Isso. Aí aconteceu todo o acidente. E aí, quando eu aceitei, quando aconteceu tudo isso, aí eu comecei a frequentar a igreja, comecei a frequentar cultos de pastores que eu ia antes também. Então quero até agradecer o pastor Alex, foi um canal de bênção também na minha vida, aquele homem, meu Deus do céu. Ele foi naquele leito hospitalar também, e eu lembro a feição dele, cara. Ele entrou dentro daquele leito e falou: se eu não for pregador da palavra do Senhor. Ele falou para mim com essas palavras. Ele falou: a sua recuperação não vai demorar. Glória a Deus. A sua recuperação não vai demorar, mas. E ai de você de sair da minha presença. E eu lembro que ele é branco, vamos parecer um pimentão. E a presença do Senhor entrou dentro daquele quarto. E ali eu comecei a chorar, comecei a sentir algo diferente. E ele falou para mim assim: Danilo, tanto é que a primeira Bíblia que eu tive foi ele que me deu dentro do leito. Ele falou: essa daqui é de presente para você. Quero ver você pregoando no Evangelho. E nesse dia ele falou para mim: ó, se eu tiver falando alguma mentira que não for a sua recuperação em poucos tempos, eu nunca mais prego o Evangelho do Senhor. Que ousadia. Ousadia mesmo, tá cheio. Que ousadia. Então, louvo a Deus também pela vida do pastor Alex. Que Deus continue abençoando a vida dele, o ministério, família. E aí eu comecei a caminhar. Comecei a ir atrás de pessoas que realmente queriam ver o meu bem, mas também não tive vontade de fazer maldade, não queria ver a minha maldade. Sim, sim. Não, 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 não. Orava pelas pessoas. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus eu pude ver a mão do Senhor eu pude ver a mão do Senhor na minha casa. Glória a Deus. E eu pude ver o trabalhar do Senhor na minha parentela, na minha família, um cuidado tão maravilhoso. E quando eu me deparei, eu tava. O Senhor olhou para mim e disse: olha, eu quero mais de você. Porque chega um momento da nossa caminhada que o Senhor requer. Sim, a gente acha que tá bom, né? Parei aqui, tá maravilhoso. Tá igual Abraão. Hum. Sai de dentro da tenda. Tem momentos que a gente vai ter que sair de dentro da tenda. Sim. Até porque de dentro de tenda você não consegue enxergar As estrelas. a promessa que o Senhor vai fazer. E aí eu comecei, né? Comecei a entender o que o Senhor queria comigo. E eu lembro que Deus usou também a vida do pastor Edson e falou: Danilo, Deus requer mais de você. A árvore que não der fruto. Foi desse jeito que ele falou para mim. A árvore que não der fruto, ele corta e lança no fogo. E ali eu falei: cara, o que tá acontecendo?
que tá acontecendo? E aí foi quando eu dei o meu passo. Aí sentei com a minha esposa, conversamos, aí decidimos nos casar, aí nos casamos, para a glória de Deus. E aí as coisas começaram a fluir. Aí veio a primeira pregação. Aí, meu Deus do céu. Eu lembro como se fosse hoje. Tremedeira danada. Não que hoje não seja, continua. Mas nesse primeiro dia, meu Deus do céu, gaguejei demais. Aí por causa desse homem. Ele fez um propósito lá na. Lembra? Fez um propósito numa casa. E ele falou pra mim, pra todos que estavam na casa: você tem 15 minutos, não é isso? Da vela. Da vela, é isso? Da vela. 15 minutos. E eu falei, meu, se eu tivesse 15 minutos agora de vida, eu pediria primeiramente perdão a Deus por tudo que eu já fiz. E falei mesmo, falei, Senhor, eu quero entrar na glória. E aí ele faz de novo, e aí apaga a vela, né? Apaga a vela, que é o pequenininha, né? Depois vai pra vela grande, vai faz 15 anos. pra vela grande. Sentou. Aí ele falou, e se você tivesse de fazer um pedido agora? Eu falei, eu queria pregar como eu nunca preguei. Glória a Deus. Aí eu lembro que esse culto foi se me falha a memória, numa quarta-feira no lar. Aí ele pegou e falou assim pra mim, pois é, então terça-feira você prega, já que você quer pregar. Quem foi que fez isso, Danilo, com você, Danilo? Pastor Rogério. Que isso, esse pastor é terrível, gente, é terrível. Então ali foi um pontapé inicial no meu ministério. E eu lembro até hoje a mensagem, preguei sobre Davi. Meu Deus do céu, tremi igual vara verde. Só que o que me chama a atenção, irmãos, é que o inimigo ele não para. Não para. É todo dia uma luta, todo dia uma. Quer nos parar. E eu lembro do dia que eu me frustrei na igreja. Não por causa de pessoas, mas no dia que eu me frustrei foi quando o pastor Rogério me falou assim, Danilo, você vai pregar. E aí, se eu não me engano, o senhor foi trabalhar, mas as portas da igreja abriram, a pastora Eva estava aqui, pastor Vinícius, isso. E aí a pastora Eva pegou e falou, Danilo, o pastor falou que é você que vai pregar. Eu falei, não, já estou sabendo. E nessa pregação, irmãos, eu lembro aí do tema que eu preguei sobre a capa de Bartimeu. E nesse dia eu preguei 5 minutos. A pastora Eva me lembra até hoje. Eu tenho essa mensagem gravada no computador da minha esposa. Eu preguei 5 minutos. Nesses 5 minutos, por incrível que pareça, a pastora Eva me passou 9 horas, 9h15, 9h05, perdão, 5 minutos, 9h05, contado no relógio. Eu estava agradecendo a minha oportunidade. Mas foi a primeira pregação? Não, essa foi a segunda. A segunda pregação. Foi a segunda. Foi a minha primeira pregação nesse tempo. Minha segunda pregação aqui. O que você tem, por exemplo, hoje? Hoje tem muitos pregadores, muita gente que gostaria de pregar. O que você falaria para ela? Por isso que você passou? O que você teria algo assim para assim, ó, fulano, começa por aqui, faz assim. Qual livro você dedicaria para ela conseguir se desenvolver mais aí? Meu, vou passar o que me ensinaram, né? Leitura da palavra. Eu tenho o desejo de ser pregador da palavra. Leitura, oração, consagração e jejum. Buscar, porque tem que ser constante. Sim, sim. Eu até converso com os amigos no trabalho e em questão de livros,
não deixamos de esquecer. Livros vai ser só para ampliar o seu conhecimento, né? Então, a Bíblia tem que ser base de tudo. Certo. A Bíblia, textos bíblicos. Não podemos deixar os pergaminhos do lado e ficar com o livro. Então, irmão, a Bíblia é o canal de tudo. Você tem algum livro assim específico, assim, ó, para você começar a pregar, você leia tal livro, assim, Eu tenho alguns em casa. Tem até um presente que meu irmão me deu, que é... Tá em falta, hein? Tá em falta para ele entregar aqui, né? Meu irmão Tá em falta. É Johnny? É. Johnny, eu sei que esse podcast vai chegar até você. Você tá convocado, tá bom? O Danilo já chamou várias vezes. Nós vamos lá e te buscar, varão. E trazer essa mensagem aqui, varão. Em nome de Jesus, viu? É uns comentários bíblicos que ele me deu. E, meu, é muito top esses comentários. Tem comentários do Novo Testamento, do Velho Testamento. É muito... E os comentários faz abrir a sua mente. Faz você entender. Então, é um comentário que muito aplicativo. Você aplica bastante. Então, é muito, muito interessante, muito top. Tem as histórias judaicas, que é muito top. Tem esse é top. A crucificação de Jesus escrita por um cirurgião. Meu, esse é fantástico. Esse fala tudo. Tudo que Jesus passou. Fala o que usaram. Fala exatamente os patíbulos. Meu, só você lembra. Muito bom. Então você indica isso aí, tá? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Chegou também aqui o nosso amigo Everton, né? Deus possa abençoar a vida do Everton, juntamente com a sua família. Veio aqui também participar desse projeto aqui. Amém. E logo, logo ele vai estar dando uma palavrinha aqui, se Deus quiser. Vai não, Varão? Amém. Deus abençoe o Everton, Deus abençoe a vida do Vitor, Deus abençoe também a vida do Eric, que tá ali no som, o homem tá na câmera. Tá bom, irmão? Depois o Danilo também vai deixar aqui o seu WhatsApp, né, a rede social, se tiver algum aí, para você chamar, convite para pregar fora. Como tá demais, o homem tá demais. Tá bom? Vai ser uma honra levar esse homem aí de Deus aí para pregar no seu evangelho aí, no seu ministério. Ô, Glória, fica à vontade. Você mostrar lá, tá ali? Esse é o comentário bíblico. Ó, o homem tá demais. Esse é top, gente. Esse eu indico muito. E aí é isso. Comecei, e graças a Deus, Hoje prega 5 minutos ainda? ele sempre mexe essa. E aí, Danilo? Mano, 1 hora e pouco agora, né? não é nem tanto. Agora, pela misericórdia do Senhor, né? Buscando mais, entendendo mais a Bíblia, com leitura. Hoje dá para você aplicar um pouquinho mais falo de horário, Sim. mas é tudo para a glória de Deus, irmão. Eu sempre falo isso, o que tem que brilhar é sempre Ele. Com certeza. E graças a Deus, mano. E graças a Deus por isso, porque eu já tinha esse pensamento, sabe? Eu sempre falei isso, em relação à humildade, simplicidade. E eu encontrei pastores que são assim. Não é porque eu tô na frente de si ou não, né? Porque por causa da pastora, não. É porque eu dou glória a Deus porque eu encontrei pessoas que têm o mesmo pensamento, sabe? Sim. Mesma linhagem de pensamento. Então, quando junta isso aí se chama propósito. Sim. Humildade é tudo, né? Te leva a vários lugares e você entra e sai, portas que você nunca imaginou
passar. Só um adendo aqui. A primeira pregação do Danilo foi 5 minutos. Quantos minutos? Sim. 5 minutos. Danilo chegou na gente e disse: nunca mais eu prego. Não nasci para isso. Vou ficar no meu cantinho. E só que foi 5 minutos de Bíblia, tá? Não foi 5 minutos de balela, de conversa, 5 minutos de Bíblia, tá? E a gente aprendendo desde o começo que não é por muito falar, né? Teve começo, teve meio e teve fim, teve propósito, sabe? Palavra que entra aonde o médico não entra, palavra que faz o que o homem não pode fazer. Então, você que quer ser um pregador, você que quer ser um homem de Deus, um profeta, vai na Bíblia. Se for 10, se for 5, se for 2 minutos, o importante é pregar a palavra. Pregue a palavra, porque ela, por si só, ela produz resultados. É, não é? Sem dúvida. Então, foi a fala que a gente passamos para ele ali, que pregou Bíblia, teve começo, teve meio, teve fim, né? Que é o propósito maior. E o Espírito Santo que trabalha e muda a história, e através dessa palavra pessoas foram tocadas. E você vê a importância de pregar a palavra. E hoje, Eu tinha... desculpa cortar, e hoje o homem derruba as casas, né? Hoje o homem, eu vou pregar fora, eu não levo mais ele. Falei, canta, Danilo, pelo amor de Jesus. O homem dá uma saudação. Eu falei, e agora? Vou pregar o quê? Né? Vou colocar só a cerejinha em cima do bolo aqui. Mas Deus continue abençoando sua vida, não. Sou teu fã, viu? Amém. Deus abençoe. Eu que sou seu fã. E nesse dia eu até esqueci de falar, é verdade. Eu falei para eles que eu não ia pregar, não ia de jeito nenhum. Só que eles olharam para mim e disseram: não, irmão, vamos que... E eu nem sabia. E quando... E aí uma pessoa chegou e falou: meu, como essa palavra falou comigo. Vai. E o que vai me chamar a atenção que era para aquela pessoa. Por quê? Eu lembro que eu preguei sobre a capa de Bartimeu. A capa de Bartimeu, ele estava à beira do caminho, certo? E isso foi o capítulo 19. 18, perdão. Se não me falha a memória, 18. 19 vai falar sobre Zaqueu. Isso. E quando o Senhor passa pelo caminho, ele segue a multidão, ele cura ele. Jesus cura o cego, certo? O cego Bartimeu curado. E ele segue ele pelo caminho. Só que Jesus entra na cidade. E o que me chama a atenção é que eu já estava tudo programado. E eu lembro que quando eu desci desse altar, eu botei o pé no chão. Quando eu agradeci minha oportunidade, eu lembrei de Zaqueu. Eu falei, meu, eu não entendi isso agora. Por que você não me lembrou antes? Então eu acredito que nesse dia o Senhor só queria falar sobre a capa. Só queria falar sobre a casa. Tinha um endereço. E quando eu desci, eu falei ainda, meu, é por isso que eu falo, uma mulher sábia, ela edifica o seu lar. É verdade. E eu lembro que a minha esposa olhou para mim e falou: pai, então para você ver. É isso que o diabo quer. Com essas palavras ela me falou. Para você ver, é isso que o diabo quer, que você pare, que você se frustra. Falei, mano, como? Eu preguei 5 minutos. E aí a pastora Eva também pegou e falou, meu, não é no muito falar. Sim. O pastor Rogério também não é no muito falar. Entendeu? Tem muitas pessoas que pregam 1 hora, 2 horas, mas não entendem, mano. Não tem uma direção. Não tem começo, não tem meio. Não tem um alvo. Mas glória a Deus por isso. E naquele dia, saindo daqui, o pastor Rogério e a pastora Eva falou comigo, minha esposa também falou comigo, e a gente foi conversando, assim, em sentido para casa. E ela falou, meu, você não pode parar, mano. Lembra que o Senhor falou com você lá atrás? Que ia te usar na terra, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. E se você parar agora, por causa de 5 minutos de pregação? Não, continua. Hoje é 1h30, não é mais. Modesto, claro.
Hoje o homem, se deixar pregando, o homem vai embora e Meia hora, irmão. Meia hora. Se deixar, faz vigília. se deixar faz vigília, tá lugar. É muito bom, muito bom. E eu fico maravilhado, Danilo, porque quando eu vejo pessoas que começaram e de repente você vê uma evolução, né? Você vê um crescimento, cara, para mim é um privilégio. Eu quando todo mundo da geração aqui, quando eu vejo pregando aqui, pregou a primeira vez, pregou a segunda, e eu tô vendo a evolução, para mim é muito gratificante. A ponto de pregadores já vinham aqui na casa e assim, rapaz, você tá cheio de pregador vindo. E eu fico feliz. Porque vai ter hora que eu falo assim, gente, eu vou ficar um mês aqui sem pregar, que deixa os pregadores pregando aí. Isso para mim é maravilhoso. Ver pessoas crescendo, né? Ver pessoas melhorando dia após dia. Cara, escola de profeta. Meu Deus, aqui tá igual a casa de Eliseu. O Senhor disse, né, mano? Fazer discípulos, Fazer né? discípulos. Então, sem dúvida nenhuma, isso, os senhores têm culpa nisso. Se eu, pastor, os pastores também, né, que têm nos ajudado bastante. Eu sempre falo isso porque não tem como crescer sozinho, não tem como, né? Vai ter um momento ali que você vai ter um desânimo, vai ter um momento que você vai ter uma vontade de parar, até porque você não é super-homem não, irmão. Verdade. Vai ter momento que você vai querer, sabe? Chega. Mas vai ter um momento que você vai fazer igual a Jesus. Me dá um copo d'água. E permita beber esse copo d'água. Permite. Porque a caminhada Não é fácil, né? não é fácil não, cara. A caminhada, o Senhor disse que nós ia ter aflição nesse mundo aí. Mas ele venceu o mundo, irmão. Ele venceu o mundo. E o que me chama a atenção é que eu estava conversando com um amigo hoje. Estava conversando com ele sobre isso. Porque tem pessoas hoje em dia que não quer mais se esconder. Tem pessoas hoje que acham que é super-homem. Não é assim não, queridão. Não, é sério. É, é, Tem pessoas que aceitam Jesus hoje, daqui 3 meses quer estar pregando, rodando o mundo. Sentou para aprender, né? Se esse for o seu chamado, glória a Deus por isso. Só que aquele que não senta para aprender não é digno de ensinar ninguém. Eu estava conversando com ele sobre o mesmo Gadareno. O Gadareno, depois que o Senhor expulsa aquela legião dele, ele queria ir ter com Jesus. Ele queria ir com Jesus, com os discípulos. O Senhor falou o que para ele? Não, não. Vai lá para dentro da sua casa e fala o que o Senhor fez na sua vida. Sabe o que Jesus estava falando para ele? Prega para sua casa primeiro. É porque ele ficou muito tempo, né? Fora. Muito tempo. Então, o que o Senhor estava falando para ele? Meu, eu acabei de te libertar. Você precisa de uma bagagem primeiro. Você precisa de um crescimento primeiro. Sim, sim. Então, tem muitas pessoas que... Isso não é uma crítica, não, irmão. Recebe isso com... Como eu posso dizer? Com Um conselho. boa. Com um conselho desse menino, tá? Desse menino. Eu sempre falo isso. Eu sou um menino no evangelho ainda, irmão. Eu tô pregando... Tô há 10 anos no evangelho. Mas... eu me considero um menino. 10 anos já. 10 anos de evangelho. Eu acho que eu prego há 6 ou é 7. Uma coisa assim. 6? Não, acho que é menos. Acho que é menos. E aí eu me considero um menino. Mas eu me permiti esconder. Porque Faraó tá doido pra matar os meninos. Vamos de Bíblia? Faraó tá doido querendo matar os meninos. O decreto foi: todos que nascer mata. Só que Joquebede olhou para a chamada, olhou para o ministério do menino. O menino é belo, o menino é bonito. Deixa eu esconder ele.
ficou escondido né? durante 3 meses. Depois de 3 meses não deu para esconder mais. Então botou o menino no Rio Nilo. Só que Deus, ele é especialista em esconder pessoas. Ele estava no esconderijo do Altíssimo. E você conhece a história do menino Moisés, que nem nome tinha. Você não pegou isso, né? Não tinha nome, menino, Mas estava escondido. mas estava escondido. Bom, meu Deus do céu, isso aqui era para outra mensagem. Tem muitas. Tem gente que acha que tem nome, acha que se o nome não tiver no banner. Se eu não tiver com o microfone na mão, Deus não desce na casa. Meu Deus! Se eu não ser o pregador da noite, não tem jeito. Irmão, Tiro eu, né? vai pra manjedoura. Bem, Manjedoura é lugar de humildade, de simplicidade. E é isso que, graças a Deus, irmãos, pelo meu ensinamento familiar, eu tenho um pai, eu tenho um avô, na verdade, que eu acho que ele não fez a quarta série. Minha avó, a mesma coisa. Mas como eu amo os ensinamentos. Como eu amo, cara. Porque humildade e simplicidade te leva longe. Eu tava falando com um amigo hoje no meu trabalho. Eu falei pra ele, mano, humildade e simplicidade, eu tô falando isso pra você não porque você não tem. Eu vejo que você tem essa simplicidade, essa humildade. Mas continua desse jeito. Porque com a humildade e a simplicidade, você não precisa bater na porta. A porta, ela se abre pra você, cara. Deus, ele abre a porta. Deus, ele é automático. Quando vê que você tem a simplicidade, tem humildade, ele mesmo fala isso, seja igual eu sou manso e humilde de coração. Então, se o próprio Cristo está falando isso, irmão, por que nós vamos trilhar outros caminhos? Você entende? Então, a humildade, ela abre porta onde não tem porta. Ela abre lugares que você menos fala, meu, não vou chegar nesse lugar. Daqui a pouco você tá lá, né? Quem te trouxe? Você sozinho? Não, Seu nome? é tudo Deus. Mas tem alguns que falam, se não fosse eu não chegava. Meu Deus. E aí você se desenvolveu mais na pregação, então? No louvor. No louvor também, É né? brincadeira, meu Deus do céu. Você pode dar uma palhinha, um louvor aí pra nós aí? Tá doido, pô, vai sair da live. Não, irmão, mas eu sempre falo isso. Eu canto aqui na igreja só na hora dos visitantes. E quando é pra mim cantar, eu passo pra Jaqueline e pro Alex. E não dá, irmão. Mas cantar não é comigo, não. O negócio é pregar mesmo. É. Ah, e como que tá essa questão de agenda, essas coisas assim? Você aceita bastante convite pra fora, se o pessoal te chamar, de repente se quiser deixar o seu contato? Olha, eu sou uma pessoa que não sabe muito. Porque eu gosto de estar ajudando na obra do Senhor aqui na nossa igreja. Mas, de vez em quando, o Senhor tem, pela misericórdia dele, tem me levado a alguns lugares. Mas, claro, meu pastor presente está aqui na minha frente. E com a permissão dele, ele me permitindo ir, nós vamos. Que o nome do Senhor seja glorificado. Até porque ele já deixou bem claro que aos domingos sem chance. Domingo é mais complicado, a não ser o segundo domingo do Não mês. ser o segundo domingo do mês. Mas é isso. Ô, Danilo, hoje nós estamos aqui nesse podcast Sou Feliz, né? E a pergunta que eu queria deixar para você é: hoje você é feliz? Hoje você vive essa felicidade em Cristo? Você alcançou? Ou você era feliz outrora? Me fala um pouquinho aí sobre. Olha, sem dúvida, mano. Sem dúvida, eu sou feliz.
embora passamos por algumas situações, mas sem dúvida, cara. Prefere hoje do que antes? Se eu prefiro hoje? É. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Acho que eu acredito não. Essa é a verdade. O sol ele nasceu para todos. Sim. Se o sol tá ali fora, ele vai pegar no ímpio, como vai pegar no cristão também. Mesma coisa é a chuva. Não fica achando porque tá chovendo ali fora e tem pessoas não cristãs que tá chovendo lá e tá molhando eles, que se a gente, porque nós é cristão e sair ali, não vai molhar nós, né? Sim. Então, é para todos. Mas a alegria hoje em dia não tem, Não é uma passageira, né? não é passageira. Não é passageira e só que é bem verdade, quem me vê cantando nunca imagina que já foi passado. Sim, sim. Então, hoje, graças a Deus, a gente canta, a gente louva, a gente exalta o nome do Senhor, mas tem os nossos momentos também, né? Sim. Tem os momentos de aflição, momento de olhar e falar, meu, chega. E hoje você é feliz porque tem dinheiro na conta, casa própria ou porque encontrou Jesus? Porque tem gente que acha que é porque tem uma casa própria, tem gente que acha porque tem um carro do ano. O meu é do ano de 2014. Não deixa de ser do ano, né? Todos os carros são do ano, né? Só cada um tem um ano. Cada um tem o seu ano. Mas você é feliz por quê? Porque tem uma esposa, tem uma família, tem uma casa, ou porque encontrou Jesus? Porque tem vários tipos de felicidade. Sim, correto? vários tipos de felicidade, mas a primeira felicidade é Cristo. É Cristo. É Cristo, mano. E hoje sim, de minha esposa, a gente tem sonhos e vamos concretizar esses sonhos em nome de Jesus. Embora passamos por Provações, né? por uma, vamos se dizer, tragédia, né? Vamos se dizer assim, tragédia, né, com a nossa conquista. Mas, meu, eu louvo a Deus pelo livramento. Sim, sim. Outra vez também choramos muito. Porém, Deus é aquele que cuida. Onde o muro caiu em cima do carro. Mas, enfim, é bem materiais. Sim, Né? sim. É bem materiais. Mas eu sou feliz, sabe? Eu tô feliz sim com Cristo, tô feliz com a... E o que me chama a atenção, mano, é que, principalmente quando a minha esposa aceitou Jesus, cara. Ela sabe disso que eu vou falar agora, eu fiquei bravo, hein, mano? Fiquei bravo. Você não estava no dia, né? Não tava, mano. Eu não tava nesse dia. E eu queria estar. Porque ela falou pra mim que... Ela até falou. Ela falou assim, meu, não vai dar certo não. Falei, por quê? Não, porque eu sei que eu não vou entrar pra igreja, mano. Só que eu olhei, mano, eu tava numa... Eu não vou dizer assim, mas... Uma vibe que Jesus. Pronto, eu tava numa vibe com Cristo tão, sabe, buscando e acreditando. Eu falei, meu, é só por causa disso? Só por causa disso? Tá bom. Eu lembro que você falou pra mim que esse dia. Lembra? Eu falei, só, eu acho que não vem, não. Lembra que eu falei pro senhor? Eu falei, meu, não, nem hora mais, não, nem precisa orar mais, não. Só que Deus foi muito maravilhoso, cara. Deus foi muito maravilhoso porque eu falei pra ela, eu falei, tem certeza que só por causa disso? Ela só por causa disso, mano. Eu falei, então faz o seguinte, eu vou orar. Se Deus falar que não, então é não. E aí eu comecei a orar, irmão. Comecei a orar pela salvação dela. Para ela entregar os caminhos dela pro Senhor. E aí eu lembro que na época ainda eu tava fazendo fisioterapia, mano. Aí eu ficava uma semana na Aracati e uma semana no Jardim São Pedro, porque era mais próximo. Porque quem me levava aqui era o Nele, meu cunhado. Mas quando eu comecei a já andar, começar a colocar meus pés no chão, e ele tem a barbearia dele, eu falei, mano, vamos fazer o seguinte,
partir de tal dia, você não precisa me levar mais. Vou fazer uma semana assim, uma não. A semana que eu tiver lá na minha avó, eu vou. E Você tipo, andando? Você andando? pra fisioterapia, não, minha de ônibus. E aí, graças a Deus, a gente foi fazendo, né, meu? E eu lembro que, você vê como Deus quer um encontro com a pessoa, irmão. Não tem jeito. Pode correr, não. Não tem pra onde correr. E a gente, eu lembro que eu tinha acabado de chegar na fisioterapia. E aí eu chegava na fisioterapia, tomava um banho e pegava a Bíblia. Pegava a Bíblia e eu ia ler, mano. Se jogava lá no sofá e ia ler. Aí terminava de ler, pegava um pezinho que o meu fisioterapeuta fez e continuava na fisioterapia, mano. Em casa. Nisso é quando a Nana tava lá, né, mano? Que a Nana botava pra moer, mano. Esticava o pé e eu falava, não, não faz isso não. Mas nesse dia, ela tava no trabalho. Ela pegou e falou, chegou em casa e falou, mano, ó pra você ver como Deus é, mano. Ela falou assim, mano, o Danilo não tá aqui, mano. Mas mesmo assim eu vou pra igreja. Não é só por causa dele. Era a campanha da aliança, uma coisa assim. É alguma coisa assim, mano. Foi, eu não... E aí ela foi pra igreja sozinha, mano. E eu tô ligando pra ela. E aí, mano? E aí? Mano, ela foi atender o telefone, mano. 10 horas, né? Quando lá era 9h30 que acabava. Foi atender o telefone 10 e pouca. Acabava tarde. Você Acabou tarde por causa da campanha. Campanha da aliança. Eu acho que foi aliança. Aliança com Deus. 10 e pouco, não, eu acho que era 10 horas, 10h10, vai, mano. Vamos colocar 10h10. E aí eu já comecei a falar um monte pelo telefone, mano. E aí, meu, tô te ligando e nada e tal. Só que aí ela falou, calma, meu, preciso te falar um negócio. E eu, meu, aceita Jesus. Eu falei, É o quê? e tava minha mãe, se não me falha a memória, tava minha tia também. E eu falei, o que que você falou? Ela, meu, aceitei Jesus, mano. E aí eu já botei no Viva Voz, mano. Eu botei no Viva Voz, eu falei, repete de novo, mano. Aí ela falou, meu, eu aceitei Jesus, mano. Na hora que ela falou isso, aí minha mãe e minha tia já começamos a vibrar na casa. E eu vi o só um Deus é especialista, irmão. Aí nesse dia pra cá, a gente veio caminhando. Glória a Deus. E só glória, mano. Foi a sensação de ter mais uma pregadora. Não, a Nana é terrível. Sempre falo isso, a Nana é... E aí a gente os dois, né? Dois pregadores. Não, eu aprendo com ela, né? Ah, é igual eu com a pastora Eva. Pastora Eva, te amo, minha gata. Já vai ver esse podcast aí, sabe que é a mulher da minha vida. Nossa, vida, você fica ela tava ali. Não, mas então, aí eu falei pra Nana esses dias, né? Eu falei, mano, eu que vou te levar nas minhas agendas agora, você que vai pregar nas minhas agendas, pô. Ah, a mulher tá pregadora, hein, meu? E glória a Deus por isso, mano. Não é puxando sardinha porque é minha mulher, não, mas. Dá pra ver que gosta de Bíblia também. E cada saudação dela aqui, e sabe, eu nunca, não sei se eu já falei isso, mas, por exemplo, cada pessoa que vai vindo no altar, que você acompanhou o começo, e você vê ali, eu não sei, meus olhos brilham, dá vontade de chorar. Sim. Porque é muito gratificante você ver alguém que do zero ali, que talvez parece que tinha medo do microfone, né? Sim. Parece que tinha medo do altar, e quando sobe, e aí ele começa a falar, você vê Cristo já trabalhando ali, fala assim, meu Deus, isso aí vai longe, né? Porque esse é o meu pensamento, é dizer assim, nossa, essa aí vai longe. Esse aí vai longe. Cara, pra mim é gratificante demais ver você, ver a Nana, ver o Everton, ver o Rio, Damiana. A Adriana já pregava mais evolução que deu. O pastor Vinícius chegou e chegou uma forma na porta e você vê hoje pregando. Cara, é muito gratificante, é muito gratificante. Eu acho que é isso que me impulsiona de cada dia mais a chamar pessoas, a fazer discípulos, a ensinar um pouco do que eu sei, né? Um pouquinho só do que eu sei, passar para vocês. É muito gratificante. Eu sou feliz a Deus por ter amigos, por ter pregadores, por ter
homens e mulheres de Deus, discípulos aqui. É muito top, é muito top. Mano, é o que eu falo. Eu também fico muito feliz, sabe? De ver as pessoas, na verdade, querendo. Essa é a palavra certa. Querer, meu. Porque quando você quer, irmão, você passa por cima de tudo, mano. Mano, eu quero isso. Então, mano, já que você quer, aí os pastores pegam e falam, ó, lê, busca, ora, jejuma, que você vai começar a colher os seus frutos. Sim, sim. Então, isso que é gratificante, irmão. Isso não tem preço. Nem segunda-feira aqui no culto, mano. A mensagem que a nossa irmã Andressa trouxe, eu fiquei maravilhado com aquela mensagem, cara. E foi assim, né? E foi Fez uma legal hoje. então, porque enquanto eu tava orando aqui, eu peguei e falei, meu, ou vai ser o pastor que vai pregar. E eu dei graças a Deus que não era. Você usa alguém. O pastor presidente chegou na oração, ele vai pregar, irmão. Não, eu falei, você usa alguém aí que deixou aqui. Eu, né? Eu tava aqui, não. E aí Usa alguém. eu peguei, chamei ela e ela, né, meu, não, de pronto, assim, já. Isso que é bom, quando você vê alguém e fala assim, não prepara, mas eu vou. Pá. Cara, Pregou só Bíblia. sei Meu lá. Deus do céu, isso é muito gratificante. Isso é muito, sabe? É o que você falou, mano. E deixa feliz, cara. Te alegra, mano. E você vê o crescimento da pessoa, cara. Você vê que tá lendo, né? Você vê que Exatamente, você vê que tá buscando. buscando, tá orando, tá isso, tá aquilo. Então isso aí não tem preço não. Hoje, assim, pro alguém que se encontra afastado, que talvez pregava, ou que você conheça, que gostaria de pregar, o que que você falaria para essa pessoa hoje? Qual é o conselho? É, como que você falaria para ele, volta para Jesus, as portas abertas? O que que você falaria para essa pessoa hoje que talvez pregava e não prega mais, tem desejo de pregar, mas porventura saiu do evangelho, se afastou por algum motivo? O que que você falaria para essa pessoa hoje? Mano, tenho alguns amigos, eu tenho alguns amigos que eu vou te falar, cara, amigos essas pessoas, meus amigos, sabem que o que eu vou falar aqui agora não é da boca para fora. E sabe o quanto, mano, as palavras são verdadeiras. Então, quando eu vejo pessoas que ganhavam almas para Jesus, quando eu vejo pessoas que pregavam a palavra do Senhor, que na nossa igreja, que dançavam no grupo de coreografia, né? Pessoas que estavam ali fazendo a obra, evangelizavam, buscavam, e hoje tá fora, mano, dói meu coração, cara. Eu tô falando, mano, eu não sei se pessoas têm esse mesmo pensamento, mas eu gosto de almas, mano. Sim, entendeu? Porque o Senhor nos ensina que a gente tem que ganhar almas, pô. Sabe, Ide por todo mundo pregar o evangelho, irmão. Quem ganha alma sabe o Sabe, então, se a gente vê a queda de um irmão, mano, e não se compadecer, mano, eu aprendi, mano, aceita Cristo de novo, se tem alguma coisa errada, pô. que já é o que Jesus faz. Você entendeu? Então, mano, eu falo pra essas pessoas, mano, volta pra Cristo, cara. Volta pro evangelho, mano. Volta pro evangelho porque só parou na sua vida foi porque você parou, mano. Não foi porque Cristo te deu as costas. Sim. A Bíblia vai dizer, quem não separará do amor de Cristo? Peste, Mano, tribulação, fome, meu Deus. nada nos separar, mano. A não ser nós mesmos, né? A não ser nós, mano. Então você tem isso, você tem esse minutinho aí para você falar para essa pessoa que se afastou, essa pessoa que desanimou, essa pessoa que porventura alguma coisa que parou. O que você falaria para essa pessoa hoje aí, com uma palavra de reflexão, uma chamada? Mano, volta pra Jerusalém, mano. Volta pros caminhos do Senhor, cara. Assim como acontecia comigo, eu sei que acontece com você também, mano.
Não tem essa. Tem um louvor muito lindo. Eu não vou cantar, só vou falar um pedaço, tá? Bruno Pereira mandou aí, boa noite. Boa noite, Bruno Pereira. Deus abençoe. Bruno, Deus abençoe sua vida, viu? E quem já pisou no Santo do Santo, irmão, em outro lugar não consegue viver, cara. Essa é a verdade. Se você prestar atenção, o filho pródigo saiu de casa. Mas quando ele gastou tudo que tinha, ele caiu em si. E nessa live eu quero profetizar nessa noite que filhos pródigos vão cair em si. Em nome de Jesus. Vão lembrar de onde o Senhor te tirou. Mas você que quis voltar. Eu sempre falo isso. Por que o pai não foi atrás do filho? Porque o filho que saiu, ele sabe o caminho de voltar. Você sabe o caminho de voltar. Você entendeu? Então Cristo está te esperando, irmão. Cristo está te esperando na casa do pão. Ele tem alimento para você, ele tem vestes novas, ele tem sandália nos pés. Ele tem anel de autoridade na sua mão. É só você voltar, mano. Danilo, mas todas as vezes que eu converso com alguém que está afastado dos caminhos, pastor, eu sempre falo isso nas minhas orações. Eles falam que ele não tem força. Irmão, eu não sou super-homem não, mano. Mas se for, eu aprendi com ele isso daqui, tá? Mas se não for pra me ajudar, eu nem vou aí, mano. Eu nem vou aí, cara. Mas se for pra te ajudar, irmão, conta conosco, mano. Conta com a gente. Olha aí uma pessoa que que verdadeiramente, mano, verdadeiramente gosta do seu ministério, acredita na sua chamada. Vai nessa pessoa aí, mano, conversa com ele, conversa com ela, sabe? Pede uma ajuda, pede sei lá, meu, se você tem problema com droga, mano, vê se você consegue se internar, cara. Entendeu? Tudo, mano, o Senhor tá aí pronto pra te ajudar, irmão, mas só se você quiser, mano. Ele não é educado, né, mano? Apocalipse diz que ele tá todo dia batendo na nossa porta, mano. Não é mal educado. Ele não é mal educado, mano. Agora o diabo não, irmão. O diabo vem, Bagunça tudo. de bagunça, faz arruaça. Mas o Senhor, ele conta contigo ainda, mano. Ele conta contigo pra fazer a boa obra dele. Só que é aquilo. Se o Danilo não quiser, mano, ele levanta outro. A obra não para, né? É Bíblia que a gente tá pregando, certo? Certa feita, Elias falou, meu, quero a morte. Beleza, quer a morte? Então tá bom, então. Levantar Eliseu no teu lugar. No lugar, irmão. Se não quer, então tá bom, tá tranquilo. É. Se o Danilo não quer, o pastor Rogério não quer, mano, ele levanta outra pessoa. Verdade. E assim a obra continua. Mas eu acredito na sua chamada, mano. Amigos. Tenho muitos amigos no Jardim São Pedro. Muitos amigos que estão distantes do caminho do Senhor, mano. Eu acredito na sua chamada, cara. Você sabe disso. Eu não vou citar nomes, sim, mas você sabe, mano. Eu acredito na sua chamada, eu acredito no seu ministério. Acredito que você é homem de Deus. Volta aos caminhos do Senhor, irmão. Estamos aqui para te ajudar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos aí chegando aos finais. Danilo, é uma honra muito grande sua presença aqui. Uma honra, tá bom? Vai voltar mais vezes? Eu gostei desse negócio aí. Vai voltar mais mesmo? Então, Danilo já está convidado aí para voltar mais vezes aí nesse podcast. Sou feliz, né? Uma honra, que testemunho fantástico, que maravilha. Ver o que Deus fez na tua vida, né? Passou por tudo isso para chegar aonde Deus quer. Então, é maravilhoso. Continue essa criação, continue buscando, continue sendo esse jovem abençoado, humilde, que é como a gente já falou no começo aqui. Humildade, você vai longe. E eu acredito no seu ministério. Sou feliz por ter você como parceirão. Sou feliz por ter você como um filhão na fé aí. E você sabe que pode sempre contar comigo aí. Tamo junto. Vamos de Jesus. Tá bom? Quando for orar, lembra da gente. E a gente ora por vocês, vocês oram pela gente. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Sem dúvida, eu faço das palavras do Senhor as minhas. Estou muito feliz de estar nesse ministério. Louvo a Deus pela vida do Senhor e da pastora Eva, que tem abraçado não só eu, mas a minha família. Isso aí é gratificante demais, irmão. É muito gratificante porque
a gente vê. Eu aprendi nesse pouco tempo de caminhada e vi muitas coisas. Muitas coisas que me entristeceu, mas também muitas coisas que me deixaram muito feliz, cara. O que me entristeceu é com pessoas ingratas, sabe? Sim, isso aí vai ter. Isso me entristeceu muito. Porém, eu era novo na caminhada, por isso que eu entristeci tanto. Sim. Lembra aquele dia que eu te tirei lá de trás? Federico, hoje você não vai sentar lá atrás. Ele falou, não, você vai sentar na frente aí. Lembro. E gratificante e feliz por ter encontrado pessoas que eu posso falar que tem o mesmo Propósito, mesma sintonia. acabou, irmão. Pessoas que realmente têm o mesmo foco, né? O mesmo foco, mano. Não tá pra aparência, não tá pra se exibir, sabe? Não tá pra medir força com ninguém, mas tá somente pro nome do Senhor ser glorificado, mano. Aprendemos com o João. Mano, porque Que ele cresça. é necessário que ele cresça, mano. Sempre vai ser ele, mano. Sempre. Sempre vai ser ele que tem que crescer, mano. Hoje é ele. Amanhã é ele, depois é ele, e assim vai, mano. E você, Danilo, sempre diminuindo, mano. Sempre temos que diminuir. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor, louvo a Deus pela vida da pastora Eva. Que sempre quando a minha mãe vem aqui também, ela sempre agradece vocês por ter abraçado, né, mano? Verinha, Deus abençoe, Verinha. Ter abraçado a minha vida aí. E, mano, pode ter certeza que é tudo Recife. É tudo que o Senhor falou ali, sem dúvida nenhuma. Essa cidade pura. Não pode contar sempre comigo, com a minha esposa aí, sempre. Marcar ela pra participar do projeto aí. A Nana vem mesmo, mano. Vou marcar com ela pra ela vir, pra ela ter esse testemunho. E ela dá um lugar, mano. Inclusive, a gente vai ter especial Dia dos Namorados. Os namorados ter um casal aí, vamos trazer aqui pra compartilhar, né? Falar Não, top, aí, mano. vamos fazer esse projeto aí. Não, esse daí é bom, hein, mano. Vamos sortear um casal, hein, gente? Pode ser você que tá nos ouvindo aí, pode ser você que quer participar, deixa um amém aí, manda um WhatsApp. Não, isso aí é bom, mano. Vai ser benção, essa cura. Pegar o casal é bom, hein? Isso. Eu só falo aí. Pode ser você também, é. Eu pensei até que seria você, Nana. Hoje, ganhando já. Ah, você não falou nada, mano. Mas deixa pra próxima Não, vez. eu já posso providenciar isso daí. Em nome de Jesus. Amém. E futuramente o Eric e a sua esposa também, né? Isso, é. Você benção pura. Amém. Ô, glória. Irmãos, a hora tá se fundando, né? Mas hoje também veio aqui participar juntamente conosco, nosso irmão Everton. Tem quantos meses de vida? 5 meses aí que foi batizado nas águas, 5 meses que Deus mudou toda a trajetória dele. E hoje ele vai fazer esse momento de oração aqui pelas nossas vidas, né? Para nós encerrarmos esse ponto do podcast. Quero estar chamando aqui o nosso irmão Everton. Ele vai dar uma palavrinha aqui e vai fazer uma oração para abençoar as nossas vidas, Daniel. Amém. Testa o microfone. Mano. Fala, seu Everton. Fica à vontade aqui, ó. Pode levantar ali. Esqueci. Fique à vontade aí. Cadê o seu varão? Tá ligado aí? Testa aí. Testa. Tem glória? Dá um glória aí pra ver. Ô, glória. De novo. Ô, glória. De novo. Ô, glória. De novo. Ô, glória. De novo. Tá ligado? Tá ligado. Bora. Agora foi. Agora foi. Pode ficar à vontade, seu Everton. Se quiser levantar mais aí, fica à vontade aí. Quer levantar mais? Quer que levanta mais? Por favor, só um cadinho. Levanta pra esse Everton aí. Deus abençoe sua vida, gente. Obrigado por participar desse projeto aí. Boa noite. Boa noite, irmãos. Tá bom aí? Tá bom. Pode puxar pra frente, segurar. Se É quiser. um prazer fazer parte dessa família Geração, fazer parte desse podcast aqui. E Deus é maravilhoso. A cada dia eu aprendo com o pastor Rogério, Pastor Danilo. pastor Danilo, o Eric. Eita. Estou muito feliz. E a Geração é uma casa que está de portas abertas para receber qualquer pessoa. Não tem ego, não tem vaidade. E é isso que o Senhor quer de nós.
o amor nos nossos corações. E é isso. Boa noite a todos, Deus abençoe a todos. Excelente semana. Hoje eu gostaria que você nos honrasse aí com essa oração, orar por esse projeto, né? Tá caminhando aí pro coração de Deus, esse podcast, ser feliz. Por cada um que tem que participar, né? Pela vida do Eric, pela vida do Vitor, pela vida do Danilo, que foi o participante dessa noite aí, pela sua vida, Amém. Hoje eu queria que o Senhor nos abençoasse com essa oração. Amém? Amém. Vamos embora da glória? Da glória. Eita Deus. Senhor, gostaria de agradecer a presença do pastor Rogério, pastor Danilo, o Eric, Everton, família, quem não pôde estar presente. Que o Senhor entre na casa de cada um, abençoe cada um, proteja, mostre o caminho, a direção para cada um, que possamos ter amor no coração para transmitir a sua palavra da melhor maneira possível. Deus abençoe a todos, só gratidão. Estou muito feliz de fazer parte dessa família que está nessa mesa aqui nesse momento. Eita Deus, é forte, é maravilhoso. Então, Deus continue abençoando a sua casa, Deus continue abençoando a sua família. Muito bom, né? Estamos na 5ª edição. Ainda estamos começando. A quinta de muitas, né? Quinta de muitas. Não, Jesus. Muitas coisas para ajustar, né? Você que onde chegar essa live aí, onde chegar esse podcast, você que quiser nos abençoar aí com a câmera, não é? Eita, Quiser nos glória. abençoar com a câmera ou interface de áudio, já tá parada jogada lá. Eu sou empresário, eu tenho uma interface ali e eu gostaria de abençoar. Irmãos, deixa Deus te usar, nos procure aí. Depois o Eric vai colocar o telefone, tá bom? Vai colocar aí o Instagram embaixo, vai tá adicionado aí. Então nos ajude, você que pode aí nos ajudar, tá bom? E sentir no seu coração, não é por força de necessidade, Deus vamos dar com alegria. Isso é na igreja, mas também no podcast. Então, que Deus abençoe sua vida. Compartilha, dê o seu joinha, comente para chegar mais e mais em pessoas, né? Para que possamos alcançar almas. Talvez pessoas que ouvir esse podcast, ouvir esse testemunho maravilhoso do Danilo aí, venham olhar para dentro dele e se dizer assim, acho que Deus está me quebrando, me amassando, acho que eu passei por tudo isso, é um propósito, como aconteceu na vida do Danilo. Então que você fique com esse propósito, com cada palavra, ela possa tocar o mais profundo da tua alma, o mais profundo do teu coração. O Senhor possa te abençoar dia após dia. As bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó esteja sobre a tua vida e você venha declarar que você é feliz. Não porque tem dinheiro no bolso, não porque está cheio de carro na garagem, mas porque você tem Cristo. E eu aprendi que nós que viemos do mundão, sabemos que quando tinha dinheiro nós éramos muito felizes. Quando estava no rolê, era muito feliz. Quando estava com um monte de litro de uísque, um monte de amigos, nós achávamos que era muito feliz. Mas hoje não. Hoje o dinheiro pode estar faltando, né? A carteira você pode olhar, só $1, igual eu dou $1 já tem um tempo eu na carteira. Mas a gente é feliz, a gente sorri, a gente dá glória misturada com aleluia, a gente tem alguém de se apegar, a gente sabe que se um dia mal vir, nós estamos debaixo das asas, no esconderijo, né? Estamos debaixo da mão do Todo-Poderoso, Onipotente, Onipresente. É Ele. E Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Eu quero desejar uma boa noite para você. Quero pedir para Deus guardar a tua casa, guardar a tua família. Você que está aqui no TikTok também. Que Deus possa abençoar a tua vida, tá bom? Quarta-feira que vem temos mais, tá bom? É uma honra muito grande a sua presença. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Deus abençoe a vida do Eric, Deus abençoe a vida do Vitor, Deus abençoe a vida de todos vocês que participaram em nome de Jesus. Abraço. Glória.